Então, muito boa tarde. Estamos na nossa última sessão do dia de hoje, em que vamos falar um pouquinho sobre o dossiê do programa de pós-graduação em Design na Dutch Journal. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença do professor Sérgio Nesteric, da IMB Morumbi, né, que nos fez esse convite de participar, né, com esse dossiê sobre o programa. Foi uma oportunidade excelente para a gente fazer um raio-x. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o momento em que a gente está vivendo no programa, né, de realmente promover esse raio-x, né, em busca da nossa famigerada nossa nota 4. E essa sessão, eu vou passar a palavra para o professor Sérgio já, e nós, né, docentes, eu especificamente vou apresentar o primeiro capítulo, o primeiro artigo, e todos os discentes que participaram, né, quando recebemos esse convite irrecusável do Sérgio, conversamos com a turma que havia ingressado no ano passado, que já estava aqui no segundo ano, que eles tomariam parte nesse dossiê, e eles foram os responsáveis, corresponsáveis, junto com os docentes, pela escrita desses artigos, e eles hoje vão apresentar aqui na JOP, né? Falar dessa imersão nas nossas linhas de pesquisa, que foi a principal ação que a gente promoveu com esse dossiê, né? De trazer exemplos, reflexões sobre o que a gente tem feito. Aqui, eu acho que tem o professor Bruno, que também é coautor do nosso programa, tem diversos alunos, depois talvez outros docentes cheguem. Então, eu passo a palavra para o professor Sérgio, agradecendo a sua presença. Está mudo, Sérgio. Desculpa, deixei fechado aqui porque tenho 2 cachorros aqui em casa, às vezes eles aprontam aqui. Então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, assim, uma enorme satisfação participar do evento, parabenizar também pela realização do evento, né? Isso pode parecer um pouco protocolar, mas a gente sabe que, né, nesses tempos difíceis, no plural, né, que a gente vive, ainda mais gratificante, ainda mais louvável esse tipo de iniciativa. O nosso desejo, a gente sempre espera que a gente consiga criar o máximo de aproximação entre os programas, né? Eu estou vinculado a uma instituição privada e a gente vê muito um discurso, né, próximo da graduação, que se fala de concorrentes, né? Mas a gente nunca vê esse discurso falado da pós-graduação, né? Então, sempre na pós-graduação, em todas as áreas, né, seja das exatas, das humanas, das sociais, a gente sempre se refere aos demais programas como colegas, porque somos todos colegas. E quando a gente pensa ainda mais no campo do design, ainda mais, né? Então, é uma sub-área, na verdade, né, da arquitetura, urbanismo e design, relativamente nova, se a gente for pensar em termos de pós-graduação, né? E se a gente for olhar para a relação entre a quantidade de cursos de graduação, de bacharelado e de pós, a gente vai ter um desequilíbrio muito grande, né? Eu estava falando até com a Rita, talvez no outro oposto a gente tenha, sei lá, filosofia, que praticamente, para cada graduação, talvez tenha quase meio, né? Meia pós-graduação. No design é o contrário, a gente tem muitos cursos, né, de graduação, seja de bacharelado, agora os cursos superiores de tecnologia, né, que às vezes até nem tem a palavra, né, design no título, e proporcionalmente uma oferta bem reduzida, né, de programas. Então, por isso que a gente né, vê como uma ação assim, de máxima importância essa aproximação, né? A gente tem um fórum de coordenadores, né, que a professora Raquel faz parte, a professora Rita da UENG é a presidente, e a gente está começando a pensar também, a partir desse fórum, várias ações para reforçar, né, essa rede, essa parceria entre os programas, né? Então, a gente teve a oportunidade, a ideia, na verdade, de pensar uma dessas ações aqui vinculadas ao nosso programa por meio do nosso periódico, né, que é o Dutch Journal. Eu posso colocar o link aqui no chat, para depois quem quiser
dar uma olhada. Então, é um periódico, né, que ele está vinculado ao nosso programa. Ele tem um reboot, digamos assim, em 2016, né, porque antes disso ele era publicado com periodicidade irregular e tudo mais, e a partir de 2016 a gente padroniza e sistematiza a publicação do periódico, né? Ele está cadastrado hoje no portal Periódicos da CAPES, indexados em 2 bases nacionais, que é a Sumários e a Diadorim, e 8 bases internacionais, o Sitefactor, Doage, Eriplus, Latindex, MIAR, Redib, ResearchBub, Bib, a Urix Web, que é uma base quase que secreta, assim, porque é a base indexadora mais antiga do mundo. Só que você, quando é cadastrado nessa base, você não pode falar que você faz parte dessa base. Então, ela não aparece ali listada no site. E a gente aguarda agora a resposta, né, da IONET, da Redalic, do Scopus, e futuramente a gente vai fazer a aplicação também para o Cielo, né? Então, é uma revista que atende, né, digamos, as políticas e boas práticas editoriais, né? Então, nem que a gente não quisesse, isso não tem como, porque isso são normas, né, dessas próprias bases, quando né, a gente passa por esses processos de indexação. Então, tem políticas de preservação digital, e a gente, a partir do ano passado, resolveu fazer uma espécie de uma loucura, que é a periodicidade trimestral. Então, eu digo loucura porque, para quem edita uma revista, a gente só tem trabalho, né, praticamente, né? Então, é um trabalho muito grande, e a cada 3 meses a gente tem esse compromisso, então, de publicar um novo número. Então, a gente entende que isso é uma oportunidade, né, tanto para os autores quanto para os pesquisadores, de ter uma ampliação, né, de textos publicados. A gente tem, assim, cerca de 20% dos artigos publicados são internacionais, né, em língua portuguesa, né, muitas pessoas de Portugal, em espanhol, inglês e francês. Corpo editorial com 8 pesquisadores internacionais, uma média de 15 artigos por edição, então esse número às vezes pode ser um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, e uma média de 9 instituições diferentes por edição. Então, também garantindo essa diversidade, né, de instituições nas publicações, né? Todos os textos têm o DOI, né, que é aquele númerozinho de indexação. Então, depois, né, quando ele é publicado, ele é mais fácil para lançar no DAR, no Lattes, e cruzar as referências, né, no Crossref. E os autores têm que dar o ORCID, que também é um RG internacional, né, e isso também facilita essas indexações e tudo mais, né? Então, aí, como eu estava falando, a gente teve uma ideia que surgiu numa conversa, num dos encontros do Fórum de Coordenadores, e que a gente foi amadurecendo, que era a ideia de criar um dossiê especial destinado a cada programa, né? Então, isso a gente começou no final de 2020, com o dossiê da UNB, que a gente achou bastante simbólico, é um dos programas caçulas, né, mais novos que a gente tem, e simbolicamente está, né, na capital do Brasil e no centro geográfico, né, também do Brasil. Então, a gente começou pelo dossiê da UNB, né, Pesquisas em Design no Centro-Oeste, um retrato do PPG Design da UNB. E aí seguiu-se com a publicação do dossiê da Universidade Federal de Campina Grande, da Unifateia, que, na verdade, é um mestrado profissional aqui no estado de São Paulo, e agora aqui a gente conta aí com a enorme satisfação da Universidade Federal do Maranhão. Infelizmente, a minha ideia era trazer para hoje, nem que fosse um boneco, um PDF da edição, mas não deu tempo, peço desculpas de ficar pronto. A gente procura tomar todo o cuidado, né, possível né, em diagramação. Então, para quem for ver o periódico, vocês vão perceber que é um periódico que a gente tem um trabalho, né,
com diagramação, com layout, design gráfico, né? A gente não segue muito aquela coisa de um template Word, né? Então, isso acaba dando, né, um trabalhinho a mais, também na revisão, né? A gente sabe que sempre passa um errinho, alguma coisa, a gente tenta peneirar ali o mais fino ali, finamente possível, né? Então, acaba levando um tempinho, mas, né, conversando com o professor Gilberto, que é o outro editor da revista, a nossa previsão é que daqui a 2 semanas já esteja no ar, aí, evidentemente, assim que estiver no ar, a gente divulga para vocês e pede também a colaboração, caso vocês identifiquem qualquer errinho, qualquer coisa, sinalizar para a gente que a gente faz o ajuste o mais rápido possível. Eu estou falando isso porque eu não vou falar que raramente, mas acontece, né? Nem muito, nem pouco, mas acontece às vezes, por alguma razão, o nome de um autor vir trocado, enfim, alguma coisa assim. Então, a gente sempre pede a colaboração, né, dos autores, das autoras, para depois verificar se tem algum erro, alguma coisa para a gente ajustar. Não sei, Raquel, se você já comenta dos textos que foram apresentados, ou você quer que eu mencione eles aqui? Eu acho que os autores podem ir falando, eles estão aqui para fazer essa breve apresentação. Ah, legal, Aí a legal. gente Então, não assim, prepõe. só para encerrar, Raquel, que você estava comentando, assim, e a gente teve um feedback muito parecido, né, dos programas que já publicaram com a gente, nesse sentido, né, do dossiê acabar servindo também como uma oportunidade, às vezes, de resgatar a história do programa. O Itamar estava falando muito isso. Ele falou, brincou comigo, falou: Sérgio, acho que eu tive mais trabalho para escrever esse texto do que qualquer outro, porque eu fui fuçar documento da universidade, conversar com pessoas, e foi muito importante, que era uma história, né? Ele disse que, talvez se eu não tivesse resgatado, ela teria se perdido, né? Então, tanto nesse sentido de memória, mas também no sentido de uma reflexão, né, uma fotografia do momento atual do programa, né? Então, a gente fica muito, muito feliz, né, de ter essa oportunidade de ter contado aí com a participação de vocês, e desde já agradeço aí enormemente pela participação de todas aí, de todos, todes. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Foi, de fato, para a gente funcionou muito e veio num momento, né, já iniciando minha fala, se a Tice quiser ir compartilhando a tela, a gente já pode ir começando a apresentação, e eu já vou emendar, porque minha fala é justamente esse primeiro capítulo, né, que é de minha autoria, com o professor Diniz e com o professor Denilson. É um texto que traz, assim, esse retrato do momento atual do programa, né, desse último quadriênio, em que a gente tinha acabado de fazer um grande relato, que foi o preenchimento da avaliação quadrienal, e isso coincidiu também com a mudança da gestão, né? Quando eu entrei, o professor Diniz saiu, o professor Diniz, apenas com o intervalo de 1 ano, ele ficou praticamente 7 anos na coordenação do programa, porque ele era o vice-coordenador da professora Lívia, que ficou gestante, e aí acabou saindo na licença maternidade, e ele continuou, né, quando ela saiu. Então, foi justamente esse momento de mudança, né, do programa. Não uma mudança radical, porque eu era vice-coordenadora do Diniz na última gestão, então a gente já vinha fazendo as coisas juntos, mas foi um momento em que coincidiu, né, culminou com todo o processo que a gente veio fazendo de planejamento, de formação de comissões, né, de olhar mais para o nosso regimento interno, que precisava ser atualizado, né? Então, tudo isso culminou com esse momento da avaliação quadrienal e todas as ações que a gente teve que fazer para atender a essa nova demanda, que não era tão nova, né? Foi de 2018 para cá, em que o documento começou a ser reelaborado e as novas métricas, e passou a ser mais qualitativo do que quantitativo, né? Então, isso, de certa forma, ao meu ver, facilitou, não é que tenha facilitado, porque dá muito trabalho escrever qualitativamente, mas é vantajoso quando a gente pode fazer isso, apesar de trabalhoso, porque nós podemos mostrar aquilo que os números não mostram. Então, com esse texto, com essa narrativa sobre o programa, foi possível trazer
coisas muito importantes que não são tangíveis na forma numérica. Então, esse primeiro artigo, pode passar, Tatice, por favor? Para a primeira página. Isso, né? Que é o texto que eu escrevi em parceria com o professor Diniz e o professor Denilson, Desafios e perspectivas para a consolidação do programa de pós-graduação em design da UFMA, um olhar sobre o último quadriênio, né? Então, a gente fez esse mergulho de trazer os dados, as mudanças, né? Então, o artigo, ele contextualizou o nosso programa e as vocações, né, desse programa por estar na Amazônia Legal. Isso é uma questão importante para a gente, que culminou, inclusive, com a escrita desse projeto do PROCAD, em que nós trazemos, né, parceiros ao ENG, ao FPR, para nos ajudar na consolidação e na qualificação do nosso programa. Então, tem essa questão que é bem marcada, né, se entender a Amazônia Legal. A gente mostra as iniciativas e ações, né, de qualificação e de manutenção daquilo que a gente já conquistou, questões de gestão que foram implantadas, a questão da autoavaliação, a questão do planejamento estratégico que a gente começou a fazer, né, de se ver daqui a um ano a gente quer estar onde, no próximo quadriênio a gente quer, né, o que a gente vai conquistar até lá. Então, isso foi feito, né, então, isso além de foi feito, precisava ser relatado. Então, esse texto foi essa oportunidade. A gente fala das nossas parcerias locais e nacionais, especificamente o PROCAD, que é esse projeto que nós, né, temos, é um projeto financiado pela CAPES, de fomento, né, às pós-graduações aqui na região norte, incluindo o Maranhão, que é a Amazônia Legal. O posicionamento e o impacto social, que é fundamental nessa descrição qualitativa do programa, né, como a gente atua de fato, e como isso não era possível ser visibilizado antes. Na nossa última avaliação, nós fomos mal avaliados nesse quesito, sendo que 90% dos nossos trabalhos têm impacto social. Então, isso também foi bastante explorado na nossa avaliação, e a gente tentou trazer aqui também no texto. O viés extensionista das nossas pesquisas, né, por isso, então, isso também aparece de forma bem clara. E a interdisciplinaridade é uma característica, amanhã a gente tem até a mesa com os nossos docentes, quando a gente faz uma nuvem de palavras, a professora Lívia vai até mostrar isso, eu vi a apresentação dela, mas já dando um spoiler, como a palavra design, ela não é a primeira a aparecer, né, dentro de um programa de pós-graduação em design. Isso me chamou bastante a atenção. E como a gente tem o diálogo com as engenharias muito forte, com a biblioteconomia, com a engenharia do conhecimento, com a psicologia, né? Então, tudo isso faz parte da gente, né? Nós somos essa interdisciplinaridade. Então, isso traz características específicas, né? Para o bem e para o mal, né? Para as dores e as delícias que essa interdisciplinaridade traz ao nosso programa. Amanhã na mesa eu acho que isso vai ficar bem mais evidente. E os desafios, as implicações, né, de tudo que a gente está fazendo para melhorar o nosso programa. O próximo, Tícia, por favor. A gente traz uma série de quadros, de tabelas que mostram essas iniciativas, né? A primeira delas fala das linhas de pesquisa, que a gente teve uma mudança em 2016. A gente tinha 2 linhas e elas se transformaram em 3, né? As que são vigentes hoje. E já também, dando um spoiler, a gente está mudando as nossas linhas de pesquisas, não radicalmente, mas está em processo de adequação. Acredito que até ano que vem a gente consiga colocar isso em prática, de escopo, ajuste de ementa, revisão das disciplinas vinculadas, né? Então, tudo isso já passou por revisão, a gente só precisa implementar. E a quantidade, até hoje, nós temos 76, até hoje não, até a época que o texto foi escrito. Acho que a gente já está em 82 dissertações defendidas, né, de lá para cá. E as ações prioritárias, né, essas que fizeram parte do nosso planejamento estratégico, acho que a gente trouxe para o texto uma estratégia, né, que foi, de fato, trazer esses parceiros do PROCAD, que são de programas que já galgaram esse patamar, né,
a UFPR com 4, a UENG com 5, e todas as duas já, né, pleiteando o nível superior aos que se encontram agora, e como a gente pode aprender com essas experiências, né? Então, eu acho que além do dia a dia da pesquisa, né, com esses companheiros de outros programas, esse aprendizado também do processo de gestão. Eu acho que eu ressalto isso como um grande ganho. E a realização, né, dos editais de fomento à tradução que aconteceram e que vão acontecer esse ano novamente, o planejamento estratégico em si, né? A organização da JOP faz parte desse processo, né? Que já aconteceu a primeira edição em 2019, a gente não fez ano passado, mas conseguimos fazer esse ano, né? O ajuste do regimento interno, com todas as nossas mudanças nos processos, né? E qualificação desses processos, com as normas internas de atividade formativa, que era uma coisa que a gente não cobrava, né? Que a gente viu que é obrigatório pela ficha da CAPES e é necessário para que a gente puxe o programa para o patamar superior, as normas de estágio, que também estão sendo atualizadas, e atividades formativas, credenciamento e recredenciamento de docentes, que nós tínhamos um órgão na UFMA que realizava, que era o Proquali, né, que eles faziam isso, e desde então a gente, por contingências, né, saídas dos próprios docentes e necessidade de trazer para preencher uma linha, a gente não pôde, né? Mas esse quadro ele está mudando. A gente acabou de sair de um fórum sobre o DINTER, né? Então a gente tem professores novos se qualificando e a gente e vindo com a formação, né? Já para direcionada à pesquisa em design. Então eu acho que a gente vai ter uma mudança, né? Dentro desse próximo quadriênio, né? Nesse e no próximo, nos próximos 8 anos. O livro Procad, que também foi apresentado hoje pela professora Kátia, a comunicação interna do programa, que era um grande calcanhar de Aquiles que a gente tinha, né, e de levar a informação. Então, a gente tem feito reuniões periódicas com os discentes, implementamos um novo site, a comunicação pelo Instagram, né, com o nosso público externo também. Isso a gente viu de forma patente no processo seletivo, como isso funcionou. A gente não estava conseguindo preencher as 14 vagas que a gente tinha. Esse ano passado, quando a gente começou esse trabalho, a gente teve 51 inscritos, 27 aprovados, né? Então, tudo isso já mostra esse redirecionamento. E o boletim interno, né? Em que a gente se comunica, a gente conta para os professores que não são do colegiado o que está acontecendo e para os discentes e egressos. Então, era essa a minha fala e apresentação. Eu passo para a pessoa que vai apresentar o segundo artigo, que é a Maiara. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pode passar, Tiff, por favor. Então, boa tarde, eu sou a Maiara. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, em parceria com o meu orientador, né, o professor Wenner, e com o professor Denilson também, que acabou agora por se tornar o meu co-orientador, né, no desenvolvimento da dissertação. E aí o artigo ele se chama Reaproveitamento de Resíduos, um estudo de caso sobre pesquisas da linha Design, Materiais, Processos e Tecnologia do nosso programa de mestrado, né, o programa de pós-graduação em Design da UFMA. E aí, para trazer, falando bem rápido, né, trazer esse panorama geral, o artigo ele buscou refletir sobre a importância das pesquisas em design voltadas para a sustentabilidade e para a inovação social, né? Teve como objetivo o estudo de materiais, mas especificamente o reaproveitamento de resíduos a partir das pesquisas realizadas pelo nosso programa, né, o PPGDG, na linha de pesquisa onde eu desenvolvo a minha dissertação, Materiais, Processos e Tecnologia. Aí a metodologia foi a revisão de literatura e o estudo de caso, que essas 3 dissertações, uma é a minha que está em andamento, mas foi muito importante trazer essas outras 2 pesquisas, que são pesquisas da linha de pesquisa, que é a do Rodrigo e da Juliana, que trazem esse olhar do design dentro do reaproveitamento de resíduos e da inovação social, voltadas para o setor da construção civil. Então, para mim, foi de suma importância conhecer essas dissertações, conhecer os 2 pesquisadores, conversar com eles e entender toda a trajetória deles dentro do programa, né, no desenvolvimento da pesquisa. E aí, por último, a gente teve a ideia, né, junto com a professora Raquel, de desenvolver uma tabela
onde a gente pudesse trazer, apontar os autores e os títulos das pesquisas, né, das dissertações, que falassem da nossa linha de pesquisa mais voltadas para materiais, porque como foi muito importante para mim ter conhecimento, ter acesso a essas dissertações, para outros pesquisadores também ter acesso a uma tabela que tenha todas essas dissertações, pode vir a ser importante, né, para que a gente possa contribuir com novos pesquisadores, não só do nosso programa, mas para que outras pessoas possam ter acesso às nossas pesquisas. Aí, pode passar, Tícia, por favor. Aí, para finalizar, né, na revisão de literatura, a gente traz um pouco do apanhado geral da sustentabilidade no design, e a gente vai focando um pouco mais, né, no reaproveitamento de resíduos. A gente traz o Manzini, né, como autor bem importante na inovação social. A gente traz o reaproveitamento de resíduos, a gente foca também um pouco na construção civil, a gente traz o Vitor Papanek também, e a gente vai se aprofundando, né, no estudo de caso, e aí eu vou falar bem rapidamente sobre eles, para não tomar tanto do tempo. O da Juliana, né, Lima, que foi em 2019, traz um estudo maravilhoso, até com o professor Denilson, inclusive, que foi o orientador dela, e eu tive a oportunidade, eu conheci o programa, né, o PPGDG, assistindo a defesa da Juliana na UFMA, foi assim que eu conheci o programa, e me encantei perdidamente pela apresentação dela, porque como eu vim da arquitetura, eu tinha uma outra visão do design, e assistir a apresentação dela da dissertação abriu muito a minha mente de vários caminhos possíveis que a gente pode ter dentro do design. A pesquisa da Juliana foi compósito de solo-cimento e reconstrução e demolição, a perspectiva de materiais sustentáveis. Aí, a pesquisa do é uma pesquisa que se parece um pouco com a minha, que é uma pesquisa que fala sobre a reciclagem de resíduos de bauxita em ladrilhos hidráulicos, que é o Torres, que foi finalizada em 2020. É uma pesquisa que se assemelha com a minha, porque a minha ela busca fazer uma análise comparativa entre telhas convencionais e uma telha com resíduo de bauxita. Então, a pesquisa do Rodrigo também foi muito importante para que eu pudesse compreender um pouco mais, né, dos resíduos, entender um pouco mais como funciona o olhar do design, né, no desenvolvimento de um novo produto, né, de um protótipo, trazendo aí o experimento como o método dele. E aí, por último, a minha que está em andamento. Então, a gente acabou desenvolvendo essa tabela para finalizar a discussão e trazer esse produto, querendo realmente mostrar como tem diversos estudos, diversas pesquisas desenvolvidas no nosso programa de pós-graduação que são voltadas para materiais e que também podem colaborar com outros pesquisadores, né, que a gente possa apresentar esses materiais para eles de uma forma que também foi muito importante para mim. Acho que, de forma resumida, é um pouco disso. Obrigada. Obrigada, Mayara. Pode botar a próxima tela, Tis? Agora quem vem é o Pedro. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Nesse terceiro artigo que eu escrevi junto com a Raquel, a gente também está falando da primeira linha, né, de materiais, processos, tecnologias, mas uma abordagem um pouco diferente da que a Mayara trouxe, né? E nesse caso, no nosso artigo, a gente está falando sobre experimentos no campo de design. E a gente, tratando desse tópico, a gente fala um pouco mais sobre a questão de materialidade, sobre a questão dos processos de design, e eu trabalho com comunidades produtoras de alguma cadeia artesanal. Então, nesse artigo, a gente tentou agrupar os artigos as dissertações da linha que falavam desses assuntos, né? Principalmente tratando desses experimentos. Então, o artigo ele apresenta 3 estudos, né, recentes da linha de pesquisa de materiais, processos e tecnologia, e o que eles têm em comum é essa realização de experimentações no campo do design. 2 já foram concluídas, que foi a da Thelmara e a da Cita no ano passado. E o terceiro estudo, no caso, é o meu, que é a minha dissertação de mestrado, que ainda está em andamento. E a gente tentou traçar esse panorama apresentando essas pesquisas que acionam esse conceito de experimentos de design, né? E principalmente na construção de metodologias.
E um dos traços que tem nessas pesquisas seria essa operacionalização dos princípios do design participativo, das práticas de correspondência, e uma forma de alçar os sujeitos da pesquisa à categoria de co-pesquisadores, e não meros sujeitos pesquisados. A metodologia usada nesse artigo foi a revisão de literatura e estudo de caso também. A gente fez uma revisão acerca das experimentações de design, uma comparação também com o método tradicional de experimento das ciências. E com relação ao estudo de casos, foram avaliados os estudos, né? Tanto os 2 finalizados quanto o que ainda está em andamento. E como discussão e considerações finais, o que foi percebido é que esses trabalhos apontam o uso dessas experimentações como inerentes ao campo do design, né? Elas fogem muito à definição do experimento tradicional. E nesse caso, o papel do designer nessas experimentações, ele tende a não ser o de projetista ou de finalizador nesse processo, né? Mas de um mediador entre diversos atores. Pode passar, Tícia. Então, aqui, para trazer como imagem, né? Trazer alguma visualidade nesses processos, eu acabei trazendo as representações de método dos 3 trabalhos, né? Na figura 1, a gente tem as correspondências durante experimentos no Maracanã, no bairro do Maracanã, aqui em São Luís, que são extraídos do trabalho da Tayomara, que ela pesquisou sobre essa cadeia produtiva de biojoias com sementes da região, né? Na figura 2, tem o plano de pesquisa da minha dissertação, que ainda está em andamento, e na figura 3 tem o mapa das práticas de correspondência da CITA. E uma das coisas que a gente pode ver em comum é justamente essa construção de métodos, né? A gente sempre está mesclando uma das características é a mescla de métodos experimentais com métodos mais tradicionais. Mas ainda assim, quando é questão de experimento, ela foge muito do tradicional, né? Do experimento mais rígido das ciências. Mas esse que é o ponto principal que eu posso trazer das dissertações revisadas é justamente essa construção do método, né? Nunca é utilizado um método fechadinho e muito pronto, mas sim é construído de acordo com o andamento da pesquisa, que é uma das premissas da pesquisa experimental em design, né? Que é seguir um plano, um programa de pesquisa. No mais é isso. A gente tentou explorar esse lado da pesquisa, da pesquisa experimental e da linha de pesquisa para trazer justamente essa visão de que existem alternativas, né? De que a gente pode reivindicar o experimento como método inerente do design. E como o Raquel também já falou em algumas outras oportunidades aqui mesmo na JOP, né? Falar de experimentação, falar de experimento levanta certas discussões acerca de quem está, das questões de paradigmas mesmo, né? De quem está num paradigma já estabelecido da pesquisa, quem busca quem busca estender essa fronteira da pesquisa. Então, trazer esses estudos, ver que eles são relevantes no nosso campo de pesquisa da linha 1, também é interessante de agrupar e até referendá-los como pertinentes, né, nessa visão. E acredito que seja isso em linhas gerais. Se a Raquel quiser complementar alguma coisa também. Não, já disse tudo. Obrigada, Pedro. Obrigado, gente. Agora vamos para o primeiro artigo da linha Design, Informação e Comunicação, com a Laís, Melissa e o professor Bruno está aqui também, se quiser vir conosco, é muito bem-vindo. Bom, para esse artigo a gente quis fazer uma análise dos trabalhos da nossa linha, né? A gente selecionou 25 trabalhos, fizemos uma revisão deles, com um olhar mais voltado para métodos, técnicas também, áreas em que as pesquisas se concentram, né? Com o objetivo de descrever, né? Fazer uma análise dessas dissertações também. Pode passar, Tícia. E aí a gente vê essa nuvem de palavras é uma nuvem dos títulos dos trabalhos, né? Naturalmente design, por ser
ser um programa de design, vinha, na grande maioria dos títulos, associado às áreas, muitas vezes. E aí a gente vê também palavras que indicam uma predominância do estudo de caso, né? Já na nuvem de palavras você tem estudo, caso, usuário, que realmente foram métodos predominantes, né? Métodos com estudo de caso, métodos com usuário, de teste de usabilidade, se destacaram muito na análise que a gente fez. E percebemos também um destaque do design da interação, né? Design gráfico. Em geral, as dissertações elas contribuem muito com as análises de configuração visual, né? De artefatos digitais, para facilitar essa apreensão da informação, né? E também muito com o uso da observação sistemática, questionários, claro, né? Pelo uso pelos métodos com o usuário. E foi isso que a gente percebeu essa predominância. Quer comentar, Bruno? Acho que não. Então, obrigada, Laís, pela tua apresentação. Vamos passando, então, para o segundo artigo. A gente fez um movimento, assim, de mostrar no primeiro artigo da linha algo mais abrangente sobre a linha, depois um caso específico, né? Como foi dos materiais. O da Maiara foi mais amplo, do Pedro mais específico. Agora, o da Laís, da Melissa, do Bruno foi um caso foi uma visão mais ampla, e agora a gente vem com a visão do João Vitor de uma questão específica da linha. Então, João, sua vez. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tranquilo, João. Eu participei desse artigo junto com meu amigo Silvestre, que também é da linha de Design da Informação e Comunicação, né? Design, Informação e Comunicação, juntamente com a professora Inês e a professora Cássia. A professora Inês é da linha de ergonomia e a professora Cássia é da informação também. A gente partiu para um caso mais específico na nossa pesquisa, no nosso artigo, que foi, na verdade, fazendo uma análise de uma interface muito instigado por conta do projeto de pesquisa da professora Inês, que está estudando o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, né, as TICs, no contexto, no âmbito dos professores, do contexto dos professores, né, por conta da pandemia, e quais foram os desafios que os professores encontraram, né, nessa adaptação de passar do ensino presencial, né, para o ensino que a gente diz atualmente remoto, né, emergencial, essa nova modalidade. Daí, muito por conta do nosso foco, a gente decidiu focar no design da informação e voltar para a interface digital, para uma interface de um software, né? Na verdade, é uma aplicação digital que auxilia os professores a construir uma espécie de aula gamificada, né? Que no caso é o aplicativo, a plataforma Quizzes. A gente fez essa análise e buscou também discutir um pouco da importância do design da informação na construção dessas interfaces, né? Fazendo uma análise dos trabalhos que a gente encontra no programa, a gente viu que tem muita coisa relacionada à usabilidade, à engenharia de software, a ergonomia cognitiva também. E a gente quis trazer uma abordagem mais centrada mesmo no design de interface, nos autores do design da informação.
No caso, a gente buscou o Peterson para nos subsidiar, né? E ele propõe alguns princípios de design da informação e a gente fez uma espécie de inspeção na interface com base nesses princípios, né? Através de um checklist. E aí os nossos objetivos foram identificar esses princípios e realizar a análise, né, na interface do usuário da plataforma Quizzes, focado na interface do professor, né, que vai elaborar essas interfaces, que vai elaborar esses jogos, né. Pode passar, Tiz, por favor. Daí o que foi gerado, a gente levantou dois questionamentos, né? Que se a plataforma educacional gamificada atende aos princípios de DI, do design da informação, né? E a gente identificou que sim, atende a quase todos os princípios, né? Houve um cuidado na construção da interface em relação aos princípios de design da informação propostos pelo autor, né, que a gente usou como base. E o outro questionamento é se a aplicação desses princípios melhora a experiência do usuário, né, navegando através da interface. E a resposta também foi, com base no que a gente levantou, foi que sim, esses princípios ajudam na construção de interfaces mais agradáveis. As informações são mais facilmente encontradas quando tem a preocupação com esses princípios. E trazer também o design da informação colocar ele mais próximo dessa área da interface digital, né? Porque a gente tem muito trabalho relacionado a sintaxe, semântica visual, muito relacionado ainda a anteparos mais tradicionais, né? Tem muito estudo de revista, infografia, e a aplicação desses princípios em interfaces ainda é um campo que está sendo bastante explorado, né? E foram essas nossas conclusões no trabalho. Muito obrigada, João. Então, assim, a gente termina a segunda linha e passa para a terceira. Trabalho do André, do Diniz e da Tiziane, também está aqui presente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, entrando já na linha de ergonomia, o intuito do nosso artigo, que eu escrevi junto com o professor Raimundo Diniz e a Tiziane, foi fazer um resumo descritivo, né? Até porque, como anteriormente a professora falou, a linha de ergonomia ela é implantada somente em 2016, 4 anos após a criação do programa, né? Que no começo era dividido em 2 linhas, o design e sustentabilidade, materiais, processos e tecnologia, e a linha de design e produtos multimídia, né? Então, a gente tem alguns registros onde algumas dissertações, elas, mesmo que tivessem uma temática de ergonomia, elas foram defendidas dentro da linha de design e produtos multimídia. Então, em 2016, o programa ele passa por algumas reformulações, né? Até não seria a quebra diretamente, mas a ruptura com uma parceria da Universidade de Pernambuco, que estava dando esse suporte direto para o programa, então se estabelecia, e a criação da linha relacionada às pesquisas sobre design e ergonomia, que considera os domínios da especialização em ergonomia, seja física, cognitiva, organizacional, além dos fatores sociais e ambientais, destacando a relação humano-tarefa-máquina em ações que contemplam o planejamento e avaliações de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis às necessidades, desejos, aspirações, habilidades e limitações dos seres humanos em diferentes níveis de habilidades, sejam elas físicas, cognitivas, sensoriais e emocionais. E aí esse artigo ele vem trazendo justamente o contexto desde a implantação da linha,
né, até o impacto que a implantação da linha de ergonomia gerou na produção do programa, né? E aí eu peço para a Tícia passar, por favor. Um desenho normal, né? E aí a gente vem apresentando principalmente como que se dá a construção dessa linha, baseada também no corpo docente, né, que atualmente nós temos 5 professores, entre os permanentes e os colaboradores, que é a professora Ivana, a professora Lívia, o professor Diniz, a professora Cláudia Montalvão e a professora Inês, né? E atualmente também a gente tem como corpo docente 9 alunos, aqui tem 8, mas a gente tem eu, o André Lima, a Ana Tássia, a Ludmila, a Tice, a Alessandra, a Maiane, a Tainara e a Fernanda, e o Lucas Pinheiro, né? E aí divididos entre a orientação dos professores. Aqui a gente apresenta a distribuição das dissertações que foram defendidas deixa eu só passar para cá, na linha anterior, né, pegar aqui não consigo mexer. Vou buscar aqui o meu, que eu consigo ampliar. Sim, então, desde quando a gente escreveu, né, o artigo teve já algumas defesas, tinham 29 dissertações na linha de materiais e processos, 32 na linha de design e produtos multimídia, 5 foram defendidas antes da implantação da linha de ergonomia, então ela estava vinculada ao design e produtos multimídia, e após a implantação, desde 2016, a gente tem 17 dissertações na linha de design, ergonomia e usabilidade de produtos e sistemas, né? E aí esse artigo também resultou em um levantamento da produção bibliográfica e técnica dos docentes, né? Então, a gente vem falando no artigo das pesquisas, das iniciativas, das publicações e da participação de todos os docentes e dos discentes vinculadas ao programa. E como considerações, o nosso artigo ele não visa muito assim as produções, né, mas ele vai destacando pontualmente dissertações que têm um vínculo com projetos, né, como o PROCAD, e fora isso também a gente tem 3 laboratórios que são vinculados ao programa, que é o Lab Design, com a coordenação da professora Leica e a professora Fabiane, o NUDE, que é o Núcleo de Design e Inovação do IFMA, coordenado pela professora Ivana, e o NEP, que é o Núcleo de Ergonomia em Processos e Produtos, que é coordenado pelo professor Diniz. Isso foi o nosso artigo. Seu áudio está desativado, professora. Estou sem áudio. Então, agora passamos para o último, né? Não menos importante, mas escrito pela Alessandra, Maiane, pela professora Lívia e professora Ivana. Fiquem à vontade para apresentar. Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Então, o nosso artigo, né, foi feito por mim, pela Maiane, pelas nossas orientadoras, no caso a minha professora Lívia e a da Maiane a professora Ivana. E ele ficou intitulado Métodos de Pesquisas em Design com Participantes Idosos, uma análise a partir dos estudos do PPGDG da UFMA. Bom, então uma breve contextualização, né, é que a interação com as interfaces está cada vez mais frequente. Diariamente nós interagimos com smartphones, com caixas de autoatendimento, até mesmo com totens de pagamento de estacionamento de shoppings, por exemplo. E que um dos princípios da usabilidade é que os usuários devem completar a tarefa com autonomia, esforço mínimo, e que eles fiquem satisfeitos com o resultado. E nós também temos uma projeção do IBGE, que estima que em 2060, 25,5% da população brasileira será formada por idosos.
Então, isso reforça a importância da pesquisa com idosos para auxiliar os projetistas no desenvolvimento de interfaces que atendam a todos, né, inclusive o público idoso. Aí, o nosso artigo teve como pergunta quais procedimentos têm sido utilizados nas pesquisas de design que envolvem o público-alvo da terceira idade. E ele foi delimitado nessa linha, na nossa linha de pesquisa, né, que é o design, ergonomia e usabilidade de produtos e sistemas. Nós identificamos, né, nós fizemos um levantamento bibliográfico sistemático, e nós identificamos na linha dos estudos publicados disponíveis no site 4 estudos. Um analisava as interfaces de um caixa de autoatendimento bancário. O segundo analisava um aplicativo móvel do MedSuite. O terceiro analisava a questão das embalagens de produtos químicos e a percepção de risco pelas pessoas idosas. E o último analisava os materiais didáticos desenvolvidos para a terceira idade pela UNIT da UFMA. Pode passar, Titi, por favor. E aí, analisando essas dissertações, né, nós percebemos que todas elas apresentavam, pelo menos, ou entrevistas ou questionários, ou algum outro método que dava a oportunidade dos idosos de se expressarem verbalmente. Também foi identificado a presença de atividades grupais, como os grupos de foco, que a gente verificou que quando os idosos interagem com seus semelhantes, né, com outros idosos, eles acabam fornecendo mais informações que proporcionam resultados valiosos aos pesquisadores. Então, também foi observado a questão da importância da realização dos pré-testes. E, com isso, né, com esse estudo, a gente conseguiu concluir que esses métodos, né, podem contribuir para uma obtenção e conjunto de boas práticas e ajudar o desenvolvimento de novos métodos nas pesquisas com o público idoso. E é isso. Agradeço, Alessandra, a tua apresentação. E com isso a gente encerra, né, as apresentações dos 7 artigos. E aí eu abro a palavra, eu acho que eu devolvo para o Sérgio para fazer um comentário geral. A gente já está faltando um pouquinho tempo, e se alguém tiver alguma pergunta também, temos vários alunos novos que ingressaram agora no programa, tem alguma questão que a gente não tenha elucidado bem, ficamos à disposição. Eu tinha agradecido, aproveito agora para parabenizar, assim, pelo trabalho, vendo, assim, né, em 5 minutos, assim, um fast track de cada um, né? Sim. Mas são pesquisas muito maiores, né? E assim, acho que é muito gratificante ver todo esse trabalho feito por vocês, assim, né? É bem evidente toda a seriedade que teve, não só nesses textos, mas nas pesquisas levantadas também. Eu acho que é super importante. Acaba tendo também um lado que a gente sempre fala muito da generosidade do pesquisador, né? Então, que é de compartilhar as referências, né? Então, quando, né, vocês fazem essas revisões bibliográficas também, vocês ajudam bastante outros pesquisadores que queiram também pesquisar sobre os temas, né? E a partir daí eu só vejo, assim, tudo de bom, né, como o pessoal diz, porque eu acho que, de fato, o programa atingiu uma maturidade, né, e eu acho que está muito bem encaminhado aí para os próximos passos. Obrigada, Sérgio. Eu queria parabenizar todos os discentes, especialmente os docentes orientaram, participaram, escreveram em alguns casos, outros orientaram e tudo, mas eu queria parabenizar essa turma aí, gente, que eles viraram aí né, como se diz também, cortaram um dobrado para escrever esses textos, né? Apesar da gente ter tido um prazo longo, foi uma série de questões que aconteceram com todos nós, e todos sabemos que estamos ainda em pandemia e não foi fácil, e queria agradecer a dedicação, assim,
é exatamente essa mesma turma que organizou todo este evento também, né? Então, é a mesma turma que escreveu esse dossiê, que organizou a JOP. Então, queria aproveitar. Eu vou começar daqui para amanhã, que a gente já está terminando, a agradecer todo dia, porque sem essa turma esse evento não tinha saído. A gente não dá conta, a gente não ia dar conta, né? É verdade. Esses meninos são... Eu posso falar, inclusive, de carteirinha, né? Porque eu estive aí, né? E, poxa, trabalham bem bonitinho. Eu queria parabenizar, fiquei muito orgulhosa, eu pude ler todos os textos, eu fui uma espécie de editora interna, né? Então, sentei com eles, a gente organizou cada tema e pude ler cada um, fiz a minha revisão, então foi muito bom e também aprendi muito, né? Porque a gente fica mais na nossa linha e às vezes dispersa um pouco das outras linhas, apesar de estar na coordenação, então também aprendi bastante, queria agradecer. E deixar aberto se alguém tiver alguma perguntinha, alguma questão. E, além de tudo, foi uma aula, assim, né, de publicação, de escrita de artigo para esse pessoal que está estudando no campo da pesquisa, vamos dizer assim. Então, é isso, gente. Queria agradecer imensamente ao Sérgio, né, à Universidade AMB Morumbi, ao convite, né, da Dart Journal. Foi uma experiência incrível para a gente e, mais uma vez, agradecer a presença. Lembrando que amanhã a gente continua na JOP, o último dia. Temos pela manhã, amanhã começando às 9 horas. Hoje foi excepcional porque tinha a palestra com o Amresh, que estava lá na Índia. A gente precisou adiantar um pouquinho para ele não palestrar de madrugada. Então, amanhã a gente volta ao horário das 9, dá para tomar café da manhã com calma. E à tarde a gente tem fórum docentes, né, sobre interdisciplinaridade. Depois a gente tem a conversa emergente sobre especulação e etnografia em uma escola de design com a Zoiana Sasaki. E, na sequência, a palestra de encerramento sobre design no Antropoceno, especulações no Antropoceno, com o Guilherme Engler, que vai ser a nossa palestra de encerramento. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau. Obrigada pela presença de todos e todas. Da equipe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado.